Como vocês viram, o Efigênio está pedindo para explicar. Tinha uma comunicação momentânea com 2 amigos. Ele pede para dizer que há muito ainda há para aprender como instrumento mediúnico, como instrumento, como servo. Mas eles estão parabenizando essa Maria, porque ela conseguiu o que ela não conseguiu em nosso primeiro encontro, dar neutralidade a que eles possam passar a instrução, a que eles possam passar o amor. Então, eles estão me parabenizando, eu não gosto muito de parabéns, mas eles estão pedindo para passar isso para vocês. E eles estão pedindo para eu falar como uma Maria. Então, como uma Maria, eu vou começar falando que eu amo cada um de vocês. Eu vou falar que eu saio da minha casa, eu deixo o meu filho, eu deixo o meu trabalho, para simplesmente amar vocês. E eu venho amar vocês porque eu confio plenamente nesses amigos que estão me acompanhando. E se eles falam que a gente vai conseguir construir essa casa, a gente vai construir essa casa. E se eles falam que é importante, eu realmente, em muita humildade, eu vou pedir a colaboração de cada um de vocês, na ação fraterna, em cada ação da Fraternitas Nosso Lar, porque eles são fantásticos e porque a gente só tem visto coisas boas. O próximo passo, pelo pedido deles, é dar completa abertura a que vocês possam fazer perguntas e que eu possa responder com a ajuda deles. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, que possa falar. E se for condigna a edificação de todos, a edificação mútua, e não uma mera curiosidade, eles vão responder. Ninguém tem pergunta, graças a Deus. Ninguém? Aproveitem a oportunidade. Eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre esses portais que vão se abrir. Seria para receber esses irmãos que já estão desencarnados ou também para os que estão prestes a se desencarnar, até mesmo nessas catástrofes que tanto se anunciam? Nobre irmã, as cidades espirituais edificadas nesta ordem terrena são grandes unidades de amparo fraterno e instrutivo a todos os irmãos em seu desenlace, no despojamento de sua veste física, e aos grandes desenlaces coletivos que já ocorrem nesta ordem planetária. O essencial medicamento no equilíbrio de irmãos. Unidades que estão preparadas para acalentar irmãos e acalentar a terra ante o sofrimento e a dor. Olvidamo-nos de falar que em tanta misericórdia e bondade de nosso Pai, além das unidades regenerativas e instrutivas nesta ordem planetária, além dos irmãos, dos obreiros que se deslocam, medicando e amparando, ainda temos os nobres irmãos Índigo e Cristal, tão contestados por alguns irmãos espiritualistas. Mas Deus, em tanta bondade e misericórdia, algumas décadas, algumas centenas de anos,
concede a reencarnação de irmãos de proveniência divina, que são as crianças e os jovens e os adultos, índigo e cristal, que já estão nessa terra. Os irmãos índigo, com uma superatividade na índico cor, na cor azul, na aura energética azul. Eles vêm para simplesmente dizer o que nós dizemos agora. Perseverem, acreditem, vão em frente, não desistem, não entrem nessa sintonia negativa. Mantenham uma sintonia de amor positiva, creiam que tudo vai superar, que tudo podem. E as crianças cristal, os jovens cristal, os adultos cristal, que já tem bastante, que simplesmente eles vêm para pacificar a terra e vêm dizer: calma, calma, não desespera, fica tranquila, fica calmo. Como a nobre irmã pode ver, essas unidades, elas não somente medicam e instruem irmãos posteriormente ao despojamento físico, mas elas, como foi falado na rogativa desses irmãos, ela fornece médicos ao corpo e à alma. Eu vou terminar. Você poderia falar um pouco mais sobre essa cidade espiritual na Serra da Cantareira, sobre a Serra da Cantareira? Se alonga em toda a extensão da serra. Tem uma praça central, possui a governadoria, tem os ministérios, tem um parque das águas. Tem uma tecnologia semelhante à de nosso lar, no transporte e no deslocamento. Tem os meios de acalentar irmãos no Ministério do Esclarecimento e do Auxílio. Não difere em nada da nossa linda colônia de nosso lar. No entanto, nesta não possui uma magnífica estrutura a reencarnação de irmãos. Somente a sua regeneração, ao seu reequilíbrio. Na infinita bondade da união divina, na maestria de cada irmão, essa se só ergue na paz, na serenidade e no amor. Nesta, antes intempéries de irmãos que não deixam de ser o que são em plano físico, e ali estão em tratamento. Essencial é a hierarquia, essencial são os bônus evolutivos. Essencial é que se mantenha, diante de tanta proximidade terrena, o equilíbrio. Paulatinamente, gradativamente, ante o comportamento de cada irmão, ante a sua regeneração e o seu reequilíbrio, frequentemente, após despojamentos da veste física traumáticos, desenlaces coletivos, como que transcorreu agora. Esses irmãos, eles são socorridos nessas cidades espirituais, em muita dor e muito sofrimento, e permanecem longos períodos sedados em sua essencial proteção. Na cidade espiritual da Serra da Cantareira, ela se interliga por um pequeno fluido
magnético a uma cidade espiritual que se alonga em todas as terras de São Sebastião, as terras do Rio de Janeiro. E nessas terras, ininterruptamente, irmãos se deslocam, como nós frequentemente brincamos, e muita alegria para com as moradas de nosso Pai, de nossos lares para vossos lares. Então nós nos deslocamos frequentemente a nosso lar, a receber instrução de irmãos que em sua evolução regem cada vida com o inigualável, o inimaginável amor. E nessa coordenação extraordinária que provém de nosso mentor espiritual, do mentor espiritual dessa terra, a vida prossegue na morada da Cantareira, em harmonia, em paz, assim como em nosso lar. E aí sim, como pode ser em vosso lar. Amém-na. É a vossa terra, é a belíssima esfera azul. É o vosso lar. A Ilha das Nações é a Ilha de Deus. Irão ser as nações. A gente já está verificando há muito. Irmãos tentam harmonizar, pacificar, retardar. Irmãos de proveniências de muitas esferas se reúnem só na pacificação mundial. No entanto, essencial à nova era é que irmãos sintam a consequência dos seus atos na extraordinária lei da causa e do efeito. Ira-se Deus, porque Deus simplesmente, a que seus filhos possam crescer, Ele silenciará a ação humana. O que antes Ele atenuava, poupava, como um pai carinhoso, há milênios, resguardando-o dos males que fazia a si mesmo e a ordem planetária, na destruição dessa esfera, evitando consequências maiores. Hoje, a gente vê que nosso Pai, Ele está deixando que cada um de nós assuma a consequência dos seus próprios atos e a humanidade, em todo o seu contexto, com a destruição que gerou a si mesma. E aí temos um efeito das estiagens, onde irmãos vão ter que se unir para compartilhar o básico: água, comida, medicamento, ensinando-os a serem irmãos. Pois não. Você fez uma referência aí a uma explosão nuclear, alguma coisa assim. Você poderia explicar a respeito? Sim. Esta semana, em alguns períodos, se evidencia uma convulsão constante nas terras do Oriente. Irmãos que brigam, não por uma condição política ou econômica, mas que o real fundamento é o poder religioso. Irmãos que ante o descontrole, ante o desequilíbrio, numa ação imponderada, ocasionarão a destruição planetária. Previsão já feita
há anos por nosso irmão Emanuel, através da pronúncia de Chico Xavier, que também pronunciou que o Brasil, como pátria do Evangelho redivivo, terá a missão não somente de alimentar o mundo no alimento, a matéria, mas terá a imensa responsabilidade de nutrir a terra e os irmãos no alimento espiritual. Não está longe, está próximo, está mais próximo do que cada um de vós possa pensar. De tanto eu ouvir isso, Maria, eu fui procurar no Google, eu fiquei, pelo amor que eu sinto a cada irmão. Eu falei, mas esse iram-se as nações, e depois o ira-se Deus, é quantos anos, por favor? O Efigênio colocou que supremo é o tempo de Deus. Falou para não me preocupar com datas, me preocupar em amar irmãos, me preocupar em ascender cristãos. Por isso eu não cesso, por isso eu não nego nada. E eles pegaram e me falaram ainda numa indagação na casa do Marcelo, em que um irmão perguntou, mas quanto tempo para a nova era? Ele falou 50 anos. 50 anos. Eu peguei e eu fiquei pensando, eu falei, eu não vou estar mais aqui para ver esse mundo de paz, para ver esse mundo onde irmãos vão se unir para construir uma sociedade mais fraterna e mais humana, recomeçar com amor. Esse mentor, esse amigo, ele falou, não, Maria, vocês estão sendo preparados para serem os mentores da nova era. É a nossa responsabilidade. Nós não estaremos aqui fisicamente. Nós nos deslocaremos a essa cidade espiritual. Nós seremos medicados e, ante o nosso equilíbrio, nós retornaremos para simplesmente amar irmãos como mentores, como o que eles fazem hoje. Então, que não nos preocupemos com o tempo. Houve essa pronúncia hoje na casa do Marcelo, e uma irmã, ela pegou e falou, nossa, eu tinha uma viagem marcada essa semana para aquele lado lá, não vou, porque depois do que você falou. E o Efigênio colocou para ela, o que vos é dito não é para que temam. Clamou o Senhor Jesus, não temas, eu te fortaleço. Então, vivam um dia de cada vez, mas façam diferente, se amem uns aos outros. Essas crianças índios e cristais é que vão fazer a transição do planeta? Sim, nós seremos os mentores dos índigo e dos cristal, amparando-os e protegendo-os. Esses irmãos que são de proveniência divina, eles caminham na aura luz, eles têm um poder sensorial extremo, eles têm uma capacidade sensitiva extraordinária, eles vêm com o campo mediúnico completamente sem qualquer restrição. Hoje eles são incompreendidos na nossa sociedade. Pais se amedrontam com sua conduta ou extremamente pacífica ou extremamente
ativa. Na pronúncia desses irmãos, em muitos lares, a rogativa: não tentem mudá-los, não tentem alterar a sua personalidade. Ela tem um objetivo grandioso e fundamental à nova era. Respeitem-os do jeito que são. São diferentes aos nossos olhos, são grandiosos aos olhos de nosso Deus. São grandiosos aos olhos do nosso Mestre, do nosso Messias. Então, em cada lar que surja uma criança extremamente ativa ou extremamente pacífica, simplesmente acalentem-os e ensinem-os a se amarem como são. Vou encerrar. Tinha que ter uma mãozinha. Posso uma última? Os amigos citaram o sétimo termo da revelação cristã, que é a tradução literal de Apocalipse. Esse sétimo termo se refere ao sétimo selo do Apocalipse? Há pouco tempo, numa mensagem mediúnica, esclarecemos da sétima trombeta, do sétimo instrumento, do sétimo selo, do sétimo tempo. A contemplação na revelação cristã de cada fato transcende a uma época em que o vocabulário se decodificava diante da compreensão de cada irmão de uma maneira figurativa. Na contemporânea era, irmãos ressurgem para falar da palavra divina e das profecias orientadas em toda a palavra do verbo divino, a que cada irmão em si mesmo assimile cada etapa por si mesmo a ser vivenciada sem temores, sem amargores, sem angústias. Eventualmente, raramente, citamos algo que vá atormentar ou afligir nossos irmãos diante de tudo que advirá. Não entramos em detalhes, nem em aspectos que simplesmente o façam emanar ou irradiar energias diferentes à sua ascensão evolutiva e ao projeto da equipe Nosso Lar, que é pacificar, instruir em amor e os elevar em si mesmos. Muito ainda será revelado no oportuno tempo, meu irmão, no tempo hábil, a que nossos irmãos compreendam e assimilem. E não seria prudente entrar em questões oriundas a que, neste sentido, quebre a harmonia e a paz como irmãos em jovialidade espiritual. O livro das Revelações, o Apocalipse, foi escrito por Daniel, também fala a respeito do domínio do anticristo, dos 1000 anos, que é um tempo espiritual, não estou relacionado ao tempo material. Essa convulsão dos globos coincide com o tempo do domínio do anticristo? Todo materialismo em sua expressão, que veio aniquilar a fraternidade humana, o anticristo é o extremo amor à matéria e ao apego físico. O anticristo é a pronúncia egoísta de cada irmão que se esquece do próximo simplesmente para usufruir da matéria física. A convulsão nos globos.
se sucede não somente no extremo egoísmo de cada irmão, mas no anticristo que há em cada qual, em que ele simplesmente se contempla, esquecendo-se do próximo. E nisto tudo, sem dúvida, que homens, diante do poder concedido por irmãos, manifestarão o anticristo na destruição planetária, desejando e ansiando esse poder material, esse poder em ser superior a seus irmãos. Então, ainda que se esforce, ainda que se multipliquem unidades como essa, equipes como equipes Nosso Lar, pelo mundo todo, pelo Brasil, não existe mais possibilidade de voltar, de não acontecer essa tragédia. E até lá, já que se realmente não existe, até lá, qual é o comportamento para as pessoas? Oriunda a expressão, conhece-te a ti mesmo. Nestes tempos, essencial é que cada um de vós se conheça para poder compreender e conhecer o que está acontecendo no mundo que vos circunda. Não temos tempo a transmutar a consequência dos atos da humanidade. A esfera está ferida, a terra está saturada. Temos simplesmente como nos elevar em fé, crer em Deus, caminhar nos princípios fraternos, e na perseverança num Pai que proverá diante das necessidades de cada filho, se unirem em pequenas mônadas que protejam, que abriguem, que confortem em fraternidade ante o que acontecerá. No entanto, como expressamos, determinadas passagens bíblicas, profecias, não nos alongaremos, porque não compreenderiam. Diante da vossa jovialidade espiritual, seria tormento e dor. No entanto, pronunciamos sim, com muita cautela, que a proximidade dos tempos se acelera, que a ação de um irmão, como mencionado, um anticristo, simplesmente numa ação impulsiva, agirá. Orientamos numa mensagem mediúnica que está no blog e foi postada também. O que fariam hoje se eclodisse uma guerra, uma explosão nuclear? Essa mensagem foi psicografada em 2012. Ela está na net. E ela questiona, o Efigênio questiona, como seria o proceder de cada irmão ante uma situação em que se desligaria todo o sistema de comunicação, em que se desligariam todos os sistemas eletrônicos. Como que você se comportaria nesse instante, sem compreender o que está acontecendo? E se fosse nesse exato momento, essa mensagem questiona exatamente isso. Se fosse nesse exato momento
que o seu celular não mais funcionasse, a luz se apagasse, você visse uma cidade num holocausto, e no escuro, como você se comportaria? E no final dessa mensagem, após a pronúncia de várias indagações que eles fazem, eles colocam: se preparem. Como? Com paz, com brandura e, principalmente, com fé. Quem tem fé não tem medo. Todos dizemos temos fé. Isso também foi pronunciado hoje na casa de nosso irmão Marcelo. E é pronunciado muitas vezes no obrar. Eu tenho fé, eu creio em Deus, eu creio no Senhor Jesus. Fala com todo o orgulho. Eu oro, eu vigio, eu tenho fé. Mas basta ter um probleminha. A fé some numa rapidez. Cadê o Pai que você confia? Cadê esse Deus que você fala, tenho fé, tenho fé? Nossa, o que vai ser de mim? Fé. Quem tem fé não tem medo. Quem tem fé confia. Quem tem fé, o mundo pode estar simplesmente desabando, ou posso estar na escuridão, que eu vou confiar que, de alguma forma, esse Pai está me iluminando. Hoje eu brinquei com a irmã Kitty, e eu falei, esse obrar é andar com uma venda nos olhos. A gente não sabe qual a próxima caixinha de surpresa, o que é que eles vão arrumar para a gente. Boas e ruins, porque quando eles falam, faz isso, aí você tem que seguir. Mas fé é você sair de Belo Horizonte, por exemplo, sem saber o que ia falar, o que ia dizer. Saber que tinha 60 irmãos esperando, ou 50, saber que esses irmãos iriam fazer perguntas e você simplesmente não tinha instrução nenhuma do que ia acontecer. E eu falei ontem para a Kitty, depois do obrar, sentada no chão, eu falei, isso é fé. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Se esses pilotos não aparecerem, eu falo assim, ei, gente, os pilotos sumiram. Mas eu vim até aqui, eu fiz o que vocês pediram. Somente para descontrair, eu vou dar por encerrado. Estou começando a ficar cansada. Eu agradeço a presença de cada um que deixou a materialidade lá fora, que deixou os muito anticristos que nos tentam todos os dias. Para estar aqui, para ouvir um pouco da palavra desses irmãos, um pouco a instrução. Daqui a 60 dias estaremos de volta na pronúncia, na palavra, no amparo a cada um de vós. E continuaremos com o nosso amparo fraterno em lares ou em hospitais, medicando, instruindo irmãos com muito amor, por amor e com amor sempre. Obrigada.